Muito bem, mais uma vez aqui para mais uma live. E você que já está comigo, seja bem-vindo aqui no YouTube. Você que segue aqui no canal do YouTube, seja bem-vindo. E tivemos mais um problema novamente hoje para a transmissão. E o computador travou novamente. Estava tudo em ordem, travou novamente. Mas aqui estamos fazendo novamente pelo celular. E cremos que Deus tem uma palavra poderosa para a sua vida, que já está comigo, que já está aí me acompanhando. Quero te convidar para me ajudar a compartilhar esse vídeo neste momento. Manda aí para os seus contatos, você que já está comigo. E eu vou esperar alguns minutos para nós darmos início propriamente dito. Você que está me acompanhando pela gravação, tem uma palavra bem sugestiva para a atualidade, bem atual. Eu costumo dizer que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã, né? As notícias do futuro, a Bíblia é mais atual do que todas as notícias do futuro. Então, tendo em vista tantas coisas que temos visto acontecer nos últimos dias, desde 2021 para cá, de 2020, tivemos uma mudança no cenário mundial. O mundo passou por uma transformação em todos os segmentos. A humanidade foi impactada por algo que mexeu com a emoção de muita gente. E eu tenho visto profecias bíblicas acontecerem. E o tema que eu coloquei hoje para esta live, para esta transmissão, é algo que tem estado em alta, inclusive no Brasil: fake news, notícias falsas, notícias mentirosas. E apesar de muitas pessoas crerem na Bíblia, muitas pessoas crerem nos líderes que se dizem religiosos, falando então, refalando, das fake news, tantas notícias falsas que temos ouvido pelo mundo afora em termos gerais, política, economia, entre outras coisas, o que move o mundo, falsas empresas, golpes, falsos negociadores, falsas negociações, falsas notícias de investimento, falsos investidores, falsas oportunidades, falsas esperanças, pessoas esperando oportunidades. Nossa, chegou uma oportunidade agora de eu melhorar a minha vida, um investimento financeiro, chegou uma oportunidade de ter uma renda extra, e as pessoas estão caindo em falsas notícias, falsos investimentos, falsas indústrias, indústrias fantasmas, pessoas usando da fé alheia, é onde que eu quero entrar agora, da fé alheia para aproveitar da Bíblia para trazer mentiras, para trazer falsos ensinamentos. Nesta noite, você que está comigo através desta live, ou até mesmo através dessa gravação, não importa se é essa noite, neste dia, nesta hora, mas eu sei que aqui agora é o momento presente. Você que está assistindo pela gravação, é o momento presente, o seu presente. Eu te chamo a atenção a respeito de falsas notícias sendo veiculadas pelos sistemas de internet, pelas televisões, pelos jornais e em outros sistemas de veiculação, pela tecnologia que temos atualmente, usando a palavra de Deus para trazer às pessoas falsas notícias, falsos mestres. Você que já está comigo, Deus te abençoe, e eu quero, propriamente dito agora, começar esta gravação, esta transmissão com uma oração. Essa somente foi a introdução aí
Chame o teu colega, chame o teu amigo, chame o teu vizinho, chame alguém, mande aí um zap para ele, mande esse link para ele, porque eu tenho uma boa notícia para você a respeito das falsas notícias. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o teu nome é santo e o teu nome é poderoso. Ajuda-nos, ó Deus, Pai eterno, nesta noite, a sermos transmissores de uma verdade que só tem no seu coração. Em o nome de Jesus nós oramos. Amém. Meus amigos, você que me assiste, me segue aqui no YouTube, temos visto nos últimos dias muitas pessoas, muitos líderes, muitas pessoas que se dizem líderes religiosos, que se dizem conhecedores da Bíblia, que se dizem conhecedores de textos bíblicos, usarem a Bíblia para usurpar e para enganar muitas pessoas que estão em busca de uma libertação, de uma cura, de uma bênção, de uma graça, de uma palavra de esperança. E isto é para cumprir o que a Bíblia diz. Eu quero tomar como base o texto de 1 João, primeira epístola de João, capítulo 4, e os versículos 1, 2 e 3, que diz assim: Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Eu quero enfatizar essa palavra, falsos profetas. Vou repetir, falsos profetas. Se existem falsos, é porque existem verdadeiros. E se existem os verdadeiros, os falsos são enganadores. Versículo 2 diz assim: Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Meus amigos, este texto da primeira epístola de João, ele foi escrito há mais de 2000 anos passados. Mais de 2000 anos. Segundo o que entendemos, a epístola de João foi escrita mais ou menos no ano 37, no ano da era cristã, se não estou equivocado. Então, aproximadamente 2000 anos que esse texto foi escrito. Naquela época, o autor, o escritor já estava dizendo: Amados, não creais a todo espírito, porque muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Naquela época, já existia falsos profetas. E hoje, parece que tem multiplicado esses falsos profetas, falsos ensinadores, homens que se dizem entendedores. Quando eu digo se dizem entendedores, eu não quero dizer com isso que sou um super entendido. Não, eu sou simplesmente um estudioso da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, e que procuro, dentro do que seria uma linha temática que fecho dentro de um tema com outro, saber estabelecer os parâmetros daquilo que foi dito pelo Senhor Jesus Cristo. E quando um falso profeta, ele começa a fazer uma enunciação, uma elucidação, uma mensagem, geralmente ele vem com uma palavra: sabe o que eu acho? Olha como eu entendo. Veja bem, pessoal, aqui no meu modo de ver, essas são as linhas dos falsos profetas. Outra coisa que os falsos profetas dizem muito, os falsos profetas, eles costumam dizer: a igreja tal é correta, a igreja tal é errada. A tal igreja assim, ela é uma igreja falsa. Olha,
Eu quero dizer para você que me assiste que eu baseio o que é certo e o que é correto não é em nenhuma igreja. Não é em nenhuma igreja. Não existe uma denominação mais certa que a outra. E não existe uma denominação que detém o poder da salvação. Eu encontrei na Bíblia que o poder da salvação está firmado na pessoa de Jesus Cristo. Eu encontrei na Bíblia que o Salvador é Jesus Cristo. Se você pegar os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai encontrar que quando Jesus nasce, eu vou até abrir aqui, eu vou fazer uma leitura aqui de Mateus capítulo 2, quando fala assim, ó: e tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, tendo nascido Jesus em Belém da Judeia. Um dos textos de Mateus capítulo 2. Se eu for para o Evangelho de Marcos, também no capítulo 2, vou voltar aqui no capítulo 1. Vou voltar aqui um pouquinho. E aconteceu que naquele, Marcos capítulo 2, capítulo 1, versículo 9. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré, da Galileia, foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito, esse Espírito aqui está com letra maiúscula, e o Espírito como pomba descia sobre ele, e ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu filho amado em quem tenho prazer. Marcos capítulo 1. Eu vou para Lucas, eu vou para o Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas capítulo 1 também. Eu vou aqui. Capítulo 1, versículo 31. Versículo 30. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. E este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E o seu reino não terá fim. Entre outros textos que eu poderia ir, eu posso ir agora também para o Evangelho de João, capítulo 2, quando Jesus, ele começa os seus milagres. Eu vou até para o capítulo 3, versículo 16, diz assim, ó: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu gosto do 17, pessoal, que diz assim, ó: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então eu tenho como base da salvação o Senhor Jesus. Eu não tenho como base, eu não posso transmitir isso, que a igreja tal é a igreja que foi fundada por Jesus Cristo. A denominação tal foi fundada por Jesus Cristo. Não, Jesus Cristo não veio fundar denominação. Jesus Cristo não veio fundar igreja tal, igreja tal, igreja tal. Jesus Cristo veio resgatar o homem que tinha se afastado de Deus. Então, um dos pontos que eu tenho visto nos últimos dias falsos mestres dizer: essa igreja é a igreja verdadeira, a igreja tal, assim, assim, a placa da igreja tal. Pessoal, eu quero te chamar a atenção para o seguinte: mentira, fake news. Fake news. Eu quero te chamar a atenção para Mateus capítulo 24. Mateus, Evangelho de Mateus capítulo 24, que diz assim, ó:
E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Aqui não está falando que o templo tinha um nome. Era o templo que foi reconstruído por Esdras. O templo naquela época, o templo de Salomão, depois o templo de Esdras. E agora era o templo onde que eles iam. Todo judeu ia lá. Jesus também ia. Não tinha um nome. Igreja tal assim. Não tinha um nome. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Isso aqui aconteceu no ano 70, quando o general Tito invade Jerusalém e destrói o templo. O templo hoje não existe mais em Jerusalém, o templo de Salomão. Não é aquele templo de Salomão que está lá em São Paulo não, viu, pessoal? Aquela réplica que um líder de uma certa denominação construiu. Aquele é uma réplica, tá? Que ele construiu. Aquele não é o templo de Jerusalém. É uma réplica onde se reúne, tá? Um lugar de reunião. E estando, aí o versículo 3 de Mateus 24 está dizendo assim: e, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Opa! Da tua vinda e do fim do mundo. Tem dois pontos aqui que eu quero dizer aos senhores que me assistem, a vocês que me assistem, que muitos falsos profetas estão surgindo aí, dizendo que o Senhor Jesus não voltará. Eu creio, eu estou pregando aqui em um Jesus que ele foi aos céus. Ele está assentado à direita de Deus, o Pai, o Todo-Poderoso, e ele voltará. Aonde que está escrito isso, Magno? Vou abrir um parênteses aqui em Mateus e vou em Atos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, que diz o seguinte, Atos, versículo 1, versículo 8, o versículo 7, vou começar o 7, o 8 e o 9. E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Olha só, lá em Mateus 24, os discípulos queriam saber quando é que ele iria trazer uma restauração na nação de Israel. É um ponto que eu não vou entrar agora. E aí os discípulos começam novamente, agora registrado pelo autor do livro de Atos, no versículo 7, você pode conferir aí na sua Bíblia, ele disse: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra, até onde você está, até onde que eu estou aqui. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Os falsos mestres, os falsos profetas que têm surgido, têm negado isso aqui. Alguns têm negado isso. Ele falou que via, já faz mais de 2 anos, faz mais de 2000 anos. Você acredita? Eu estou dizendo a você que ele disse que viria e ele vai voltar. Eu quero te chamar a atenção. Quem está dizendo que Jesus não vai voltar, está dizendo para você fake news. Jesus vai voltar para reinar como rei. Eu vou voltar para Mateus 24. Mateus capítulo 24. E aí ele está dizendo, dize-nos quando serão essas coisas. E aí o versículo 4 de Mateus 24 diz assim: e Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. Pessoal, vem cá. Eu tenho trazido aqui nesse canal palavras de orientação para você ler a Bíblia. E muitas pessoas eu tenho visto
Não estou aqui julgando ninguém, mas eu tenho visto muitas pessoas seguindo orientações de tantas pessoas e não tem seguido a orientação que a Bíblia dá. E Jesus fala assim, ó, cuidado com os enganadores. Por quê? Por quê, Magno? Cuidado com os enganadores. Porque muitos, Mateus 24, não sou eu que estou dizendo, é Jesus que estava dizendo isso, as palavras de Jesus. Se você crê que Jesus é o Filho de Deus, morreu para perdoar o seu pecado, ressuscitou para te dar vida eterna, se você crê que Ele está à direita de Deus o Pai e intercede por aquele que chega a Ele, se você ainda não crê, dá tempo de crer, você pode confessá-lo. Se você acredita que Ele é o caminho da salvação, se você ainda não crê, dá tempo de crer. Se você crê em tudo isso que eu estou dizendo, ele está dizendo assim, ó, muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Estão surgindo aí tantas pessoas, eu tenho visto tantos falsos mestres, tantos falsos profetas, tantos enganadores, tantas pessoas que pegam um papel e começam a dizer, eu estou vendo, está vendo coisa nenhuma, mentiroso. Pessoas que pegam subterfúgios. O que seria subterfúgio, Magno? São coisas palpáveis, materiais, pessoas crendo em uma caneta, em um papel, em um azeite, em um óleo, em uma água, em um pedaço de pano. Meu amigo, para com isso. A mensagem que eu preguei a semana passada aqui nesta live, neste vídeo, neste canal, está dizendo assim, o poder da escada. Existem anjos que sobem e descem, mas é você que tem que fazer agora com que esse anjo vá a Deus e volte para você. Como, Magno? Assista lá, eu não vou pregar a mensagem da semana passada, assista lá, o poder da escada. Deixa de crer em mentiroso, deixa de crer em pessoas que estão aí dizendo mentiras. Eu te aconselho, te chamo aqui para algo. Leia a Bíblia. Magno, mas eu leio e não entendo. Olha, meu amigo, se você lê e não entende, existe um Deus nos céus que Ele te dá a interpretação através do Espírito dele. Quando você começar a ler a Bíblia, você não começar e não conseguir entender, põe a mão sobre a Bíblia e diga assim, amado Espírito Santo, me explica isso, me faça entender. Você sabe o que vai acontecer, meu amigo? Ele vai fazer você entender. Se você precisa de ajuda dentro das minhas possibilidades, poucas que eu tenho, eu vou poder te ajudar. Mas sabe por quê? Porque eu estou observando tantos enganadores que estão aí dizendo, olha, o que Cristo quis dizer não era isso não. Olha, eu quero te chamar a atenção. Cristo nunca disse nada além daquilo que ele disse mesmo. Ele nunca queria dizer, ele dizia. Ele dizia. E a mensagem dele não é para você achar, é para você entender e obedecer. Quando ele diz assim, olha, vinde a mim todos vós que estáis cansados, ele está ainda dizendo, vinde a mim todos vós que estáis cansados. Quando ele está dizendo assim, eu sou um Deus perdoador, na palavra dele, o Criador, o Eterno, através da pessoa bendita de Jesus Cristo, ele é um Deus perdoador. Tem muitas pessoas que ficam condenando o seu semelhante, ficam condenando o seu próximo e não entendem a mensagem de amor que Cristo deixou na terra. A mensagem de Cristo, a mensagem do Mestre, Filho de Deus, foi a mensagem de amor, não a mensagem de engano. E a mensagem de engano é assim, ó, ouvireis guerras e rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Está aí praga, pestilência, fome, tantas coisas têm acontecido no mundo. Aí você vira assim, Magno, mas e aí que Deus bom que é esse que está deixando as pessoas morrerem de fome? Deus não deixa ninguém morrer de fome. As pessoas têm voltado contra Deus. As pessoas têm dado ouvidos a coisas que lhes agradam, mensagens que agradam os seus ouvidos. Eu não estou trazendo aqui mensagem que agrada o teu ouvido, mas uma mensagem que te liberta. Deixa de ouvir mentiras. Deixa de ouvir falsos mestres. Começa a fazer uma filtragem nas mensagens que estão surgindo por aí.
Você tem um aparelho de celular, um aparelho de internet, um aparelho de computador, que você pode muito bem, na hora que você vê que aquilo não condiz com a Bíblia, desliga, muda, para. Então, terminando aqui, cuidado com os falsos mestres, cuidado com os falsos ensinadores, cuidado com os falsos profetas, aqueles que se dizem, eu acho. Olha, sabe o que eu penso? Eu não preciso pensar, a Bíblia está pronta para eu entender e viver. Que Deus te abençoe, que Ele seja sobre a tua vida, que Ele te dê a luz, que eu creio que ela já está dentro de você, é simplesmente você fazer florescer através do Espírito dele, que habita em você. Se não habita ainda, você pode pedir para que ele venha habitar. Muitas vezes habita e você não sabe, né? Muitas vezes ele está lá e você não entendeu, o Espírito de Deus está lá e você ainda não entendeu. E se você quer entender, você clame a ele, volta lá na escada e ele vai te abençoar. Se você gostou dessa mensagem, me ajude a compartilhar, mande para o seu amigo, compartilhe este link. Se você ainda não se inscreveu no canal, eu peço que você se inscreva, deixe o seu like, deixe o seu comentário, que isso é muito bom para nós. Que Deus te abençoe, deixa eu orar, abençoando a tua vida. Pai eterno, Criador dos céus e da terra, no nome poderoso de Jesus o Cristo, nós te agradecemos, te louvamos e bendizemos nesta noite. E abençoa, Senhor, a todos que nos assistem neste momento, que o Senhor possa trazer a revelação, Senhor, da tua palavra. Que todos que nos assistem, Senhor, possa ter um espírito de discernimento e entender a verdade que liberta através do poderoso Filho de Deus, Jesus, o Messias. Em nome de Jesus é que oramos, para a glória de Deus, o Pai. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, meu amigo, que seja a graça, a bondade, a misericórdia sobre a tua vida e sobre a vida da tua família. Até a semana que vem com mais um vídeo aqui no meu canal. Um abraço!